Que bom. O meu nome é Débora, eu sou psicóloga, especialista em luto, sou a fundadora do Instituto de Tanatologia. O Instituto surgiu em 2020, porém, logo depois eu assumi a residência e precisei dar uma pausa, exatamente porque a residência não permite que a gente, enquanto residente, exerça uma outra atividade. Então, o Instituto deu uma pausa de 2021 até o começo desse ano, né, 2023. Então, esse é o nosso primeiro evento, e será sobre perdas e luto na maternidade. Já eu quis iniciar no horário, em respeito a quem já está aqui presente, mas está sendo gravado e a gravação vai ser disponibilizada para quem fez a inscrição. Vocês escutam quando alguém pede para entrar? Não, não Não? faz nenhum barulho, não. É Ótimo. tranquilo. Acho que só eu escuto. Então, eu vou ficar aqui aceitando as pessoas que estão pedindo para entrar. Enquanto isso, Letícia, você pode entrar e começar essa aula. Tá Bem-vindos. certo. Obrigada, Débora. Boa noite, gente. Eu sou Letícia, sou psicóloga, né? Já queria começar agradecendo a Débora pelo convite, né? Primeiro evento, a Débora é uma profissional, assim, que eu admiro muito, colega, né, profissional, e para mim ela é referência quando a gente fala nesse tema. E a gente teve a felicidade de dividir um pouquinho o tempo sobre, né, esse assunto quando ela passou lá pela maternidade. A gente, né, conversava muito sobre como esse tema era importante, estava muito presente ali naquele contexto, né? Então, acredito que é super importante. Muito obrigada pelo convite e agradecer a todo mundo, né, que já está aqui. E que assim, né, a proposta é realmente também uma conversa, né, de vocês participarem, trazerem vivências, dúvidas, né, porque muitas vezes pode ser um tema que nos atravessa enquanto profissional, né, da saúde, ou psicólogo, mas também na nossa vida pessoal, né? Não é incomum que a gente já conheça alguma pessoa que viveu por uma situação como essa, e aí às vezes a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Então, a minha fala, ela é muito no sentido da maternidade, né, desse conceito da maternidade, e também na maternidade como um lugar, né? Eu fiz a minha residência agora também, terminei em fevereiro desse ano, numa maternidade que é a referência, né, para gestação de alto e altíssimo risco aqui no Ceará. E vivi intensamente esse momento lá, e com diversas situações, né? Me deparei com diversas situações de luto dentro desse contexto. E, né, trouxe até aqui a frase que a gente colocou, né, lá na divulgação desse nosso momento, né? Quando o trem de chegada é o mesmo da partida, que é de uma música. Não é necessariamente sobre o luto, né? Mas sempre que eu escutava, eu lembrava do contexto do luto dentro da maternidade, que é aquele momento em que a gente vislumbra ali como o momento da chegada, o momento do nascimento, ele, muitas vezes, ele antecede ou é o mesmo momento em que alguma coisa vai embora, que um bebê vai embora. Então, assim, quando a gente pensa nesse tema da maternidade, quando a gente pensa nesse lugar, maternidade, não é assim, vamos parar para pensar aqui agora, vocês, qual a primeira coisa que vem na cabeça, né? O que é que se vislumbra, o que é que imagina, o que é que um profissional de saúde espera encontrar quando vai trabalhar em um lugar como esse, né? Enquanto está nesse lugar, né? Muitas vezes a associação da maternidade, né, nossa, como profissional e até mesmo das pessoas, né, da sociedade de um modo geral, é que a maternidade ela é vista como um lugar de nascimento, né, um lugar de vida, um lugar cheio de alegrias, que também tem muito, né, muito bom. Sou apaixonada em trabalhar nesse lugar. Mas também a gente é muito atravessado pelo contexto de perdas, de mortes, né, e lutos de diversos tipos. Eu mesma, enquanto profissional, quando eu entrei lá na maternidade, eu confesso a vocês que eu me surpreendi, na verdade. Eu já tinha tido uma experiência anterior em um outro hospital geral aqui da nossa cidade, um hospital de adulto, um hospital gigante. E, claro, por conta da minha carga horária, do meu tempo, né, era bem curtinho,
eu não tinha presenciado tantas situações de óbito, assim, né, ali no local. E na minha primeira semana na maternidade, eu acho que eu já tinha triplicado a meta, assim, de situações. Eu olho, assim, eu faço essa comparação, não que um lugar tenha mais do que o outro, mas é como a gente consegue ser atravessado e como aquilo me surpreendeu, porque foi algo que me chamou a atenção, né? Claro, eu imaginava, esperava que aquilo, né, estivesse presente ali, inclusive era uma das minhas maiores curiosidades, assim, enquanto profissional, de saber como que era a atuação ali naquele momento, principalmente no contexto da maternidade, e conseguir ficar surpresa, né? Então, no imaginário social, muitas vezes isso ainda é uma surpresa, né? Para as mães, principalmente, né? A gente imagina sempre que a gravidez vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, mas algumas vezes acontecem algumas surpresas, né, no caminho. E aí, né, é, é interessante a gente partir desse princípio, né, desse conceito, que o bebê existe antes mesmo dele nascer, né? Como assim? Antes mesmo do bebê chegar, até mesmo antes da gestação acontecer, por exemplo, a família, a mãe, o pai ali, eles já se imaginam como pais, já imaginam, um dia eu vou querer ter um filho ou uma filha que vai se chamar Ana, que vai se chamar José, né? Então, existe um filho, já ali um bebê imaginário, que a gente chama, né? Existe esse conceito do bebê imaginário. Quando a mulher está grávida, né, ela já começa ali, por exemplo, a sentir o bebê, já sabe o sexo, já vai dando ali algumas características, já imagina como vai ser aquele bebê. Então, esse vínculo, essa construção daquele bebê que está ali na barriga como um filho, ela é muito subjetiva também. E ela já vai sendo construída antes mesmo do nascimento, né? Então, a gente parte desse princípio que o bebê, ele é um filho, ele tem esse caráter subjetivo já de sujeito, antes mesmo dele nascer. E só para a gente pincelar, assim, um pouco, né, sobre esse tema, né, os conceitos mesmo, assim, de perdas e luto, a gente compreende o luto como uma reação a uma perda real ou simbólica de um objeto, de algo significativo. Então, sendo assim, a gente entende que isso não acontece só em situações onde há uma morte, por exemplo, né? A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma mudança, né? Isso a gente perde algo que é muito significativo e a gente tem uma reação a essa perda, né? É uma reação que todos nós passamos, é uma reação normal, né? Uma reação esperada, né? Já que a gente perdeu algo de muito significativo, né? E é interessante pensar que o luto ele é uma experiência universal e ao mesmo tempo é singular, né? Ou seja, todo mundo experimenta nessa reação, esse sentimento de luto, essa reação a essas perdas, mas todos nós vamos sentir e viver e reagir de uma forma singular, porque nós somos singulares, né? Cada um vai reagir ali de uma forma diferente. E aí parte a nossa atenção enquanto profissional, né, de entender que cada pessoa vai reagir de uma forma, não existe um jeito certo ou um jeito errado de reagir a uma situação de luto, né? Então, como eu falei, é um processo normal e esperado, né? E o luto, ele traz repercussões, né, na nossa vida, tanto cognitivas, emocionais, e espirituais e sociais, né? E muito importante falar também que o luto, ele não é um processo linear, né? Então, assim, às vezes, muitos de nós aprendemos até na faculdade mesmo, né, em diversos cursos, assim, de luto, de tanatologia e etc., a gente aprende aquelas fases, né? As fases do luto, né? A Débora, eu vejo que ela sempre traz muito isso. Que a gente aprende e às vezes fica naquela ideia de que tem uma escadinha, né? Tem um processo, fases a serem ultrapassadas e cumpridas para que eu aceite e supere o luto, né? Essa divisão, ela existe muito de uma forma muito didática, tendo em vista que as pessoas, elas, né, em processo de luto significativo, elas reagem, tem ali um momento de negação, tem um momento, né, ali de revolta, de depressão, enfim, mas que isso não é vivido de uma forma linear, eu vou para um ponto, depois passo para o outro. Isso é muito cíclico, é muito misto, né, uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro, até porque a nossa vida, ela é inconstante,
né? A nossa vida, ela não é linear. E às vezes acontece, por exemplo, as datas, né, especiais ali, hoje era de aniversário, enfim, Natal. Então, esses momentos que a gente vai vivendo, né, vão trazendo sentimentos diferentes. E esse luto, ele não é linear. E aí, as especificidades do luto perinatal, né? Esclarecendo esse termo, né? Perinatal, o que é que eu quero dizer com isso? Perinatal, ele significa ali tudo que está em volta do nascimento, em torno do nascimento, ou seja, desde a tentativa da gestação, o parto, o puerpério, né, ali o período do pós-parto, e também as situações de luto. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui se adequa nesse termo, né? Tudo aquilo que está em torno desse nascimento. E aqui eu trouxe só alguns pontos mesmo, assim, porque é um tema, assim, gigantesco, só para a gente pensar por que é importante mesmo falar sobre isso, né? Não sei, vocês já ouviram falar sobre essa especificidade, assim, desse luto, por que ele é importante de ser falado, né? Não sei se... Eu vi que nas inscrições tinham pessoas, assim, de categorias diferentes, não sei se todo mundo é da psicologia aqui. Se vocês quiserem colocar aí no chat, porque às vezes a gente da psicologia acaba estudando mais, se aprofundando, às vezes, mais nesse tema, né? Nos temas do luto. Então, a fim mesmo só de esclarecer e de trazer essas nuances, assim, desse tipo de luto, né? Psicólogos. Então, quando acontece alguma morte dentro desse contexto, alguma perda, a gente é visto, né, como um rompimento com essa ordem natural da vida, dos sonhos, esperanças, expectativas e as esperas que são depositadas na criança que está por vir. Né? Então, quando a gente fala dessa ordem natural da vida, né, do nascer, do crescer, trabalhar, casar, enfim, viver e depois morrer. Né? Então, não se espera que antes mesmo de nascer a morte aconteça, né? Ou que isso aconteça logo após o nascimento. Né? Então, é algo que coloca realmente ali em xeque rompe com essa ordem, né, natural, rompe com todos os sonhos, né, como eu falei, que o bebê existe antes de nascer, então quando se tem ali um bebê, vem junto também um projeto de vida, vem junto expectativas, vem junto idealizações, mudanças na família, né, projetos de vida mesmo, projetos parentais, sonhos, então se rompe com tudo, com todas essas esperanças e expectativas que estavam ali depositadas naquela criança, né? E algo da perda, né, desse objeto não se oferece à percepção, né, como traz Freud, né, não se vislumbra o que foi perdido, esse objeto não se vislumbra, ou seja, é um bebê que ainda não nasceu, né, ele não está ali, não teve uma vivência, como que é a reação de perda a alguém que ainda não existiu, que ainda não nasceu, né, então isso é muito confuso. E isso também me lembra muito, claro que em outra nuance, né? As mortes, por exemplo, das vítimas de Covid, que a gente vinha estudando, né, na época e tal. Que às vezes a pessoa ia a óbito e por conta de toda a questão do isolamento não se via, não se tinha ritual, não se via, não se enxergava. E quanto a gente estudou que aquele luto, né, poderia se complicar, o tanto de repercussão que aquilo ali poderia causar na saúde mental, né, de todas as pessoas envolvidas, né? Mas essas pessoas, querendo ou não, elas existiam, elas tinham uma história, né? Aqui a gente fala de alguém que nem está se vendo, não existiu, ainda não se foi construída uma história real e concreta, né? E é exatamente isso, o luto pelo que não foi vivido, né? E além de tudo isso, a gente percebe uma reação social a esse luto que muitas vezes são falas da sociedade, por exemplo, vocês são jovens, logo terão outro bebê, ainda bem que foi agora e não deu tempo de se apegar, né? E fala, gente, que muitas vezes elas são ditas na melhor das intenções, numa tentativa, assim, real de ajudar, de achar que aquilo dali vai ajudar a pessoa enlutada, né, que perdeu ali um bebê, né? Logo vocês vão ter outro bebê, mas o luto, o sofrimento é por aquele bebê, ele existia, ele não nasceu, mas eu tinha todo um sentimento, eu tinha todo um vínculo, eu tinha toda uma história, um projeto com aquele bebê, entendem? Então, é disso que essa pessoa está sofrendo, né? E não porque não vai querer ter mais, vai ter outros filhos, ela vai ter outro filho,
aquele filho, né, foi o que ela perdeu. A gente não fala isso quando alguém perde uma mãe, perde um pai, perde uma outra pessoa, né, porque só tem aquele, né. Com o filho é a mesma coisa, né. Então faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber, assim, que são nuances que são diferentes, né, que podem trazer dificuldades até mesmo na elaboração desse luto? Me digam aí. E aí, então, a gente fala dessa inviabilização do luto perinatal, né, que é esse termo do luto não reconhecido. Gente, se vocês tiverem alguma experiência, enfim, vocês podem falar. A gente está aqui em poucas pessoas, é tranquilo a gente conseguir esse diálogo. E podem ligar o microfone também, se sentir vontade. Né? Então, a gente fala dessa inviabilização, por conta de todas essas questões, né, que foram trazidas, existe esse termo, né, do luto não reconhecido, e o luto perinatal, ele muitas vezes está nesse lugar de luto não reconhecido, né, que esse não reconhecimento, ou essa não autorização, ela acontece muitas vezes quando a sociedade, ela inibe o luto, estabelecendo normas explícitas ou implícitas de quando, por quem, onde e como se lutar. Ou seja, né, muitas vezes tanto no luto perinatal, como, por exemplo, algo que é mais corriqueiro, né, a morte de um animal de estimação, por exemplo, as pessoas não, né, colocam ali como se a pessoa não pudesse ou não precisasse sofrer porque ele é só um animal de estimação, enfim, né. E o luto perinatal, como não se tem, como não se viu, como é alguém que ainda não nasceu, a sociedade, muitas vezes, elas têm normas às vezes até dizendo diretamente, né, como eu coloquei, não chore, não precisa sofrer, você não se apegou, né, como também algo implícito. E muitas vezes essas falas, essas mensagens, elas não são só, tipo, a nível de opinião, eu acho que você não precisa sofrer. Elas literalmente, elas desencorajam a vivência desse luto, né. Essas mensagens, elas desprezam, elas desaprovam, desencorajam, invalidam e deslegitimam ativamente as experiências dos esforços do lutado, né? Então, esse luto, essa vivência desse luto, ela é completamente desautorizada pelo outro. É como se as mulheres e as famílias, elas não pudessem viver esse luto, né? O que é completamente, assim, complicado, porque, né, pensando em quais as repercussões. Quando a gente perde alguém, quando a gente vive uma situação de luto, né, a gente fala que esse luto ele precisa ser vivido, né, para que ele seja elaborado, ele precisa ser sentido, né, então as pessoas elas querem falar sobre, muitas vezes, ali com alguém de confiança, né, então, contrariamente ao suporte social, que é extremamente necessário às pessoas enlutadas, né, a gente vê esse não reconhecimento ali do luto, né, essa não autorização. E aí os pais, eles ficam duplamente desamparados, tanto pelo bebê, né, que os deixou pela falta ali do filho, né, enfim, quanto pelas pessoas, né. Então a gente tem pais duplamente desamparados, e isso traz uma série de consequências. E esse desamparo, a Gabriela Caselato, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é uma autora que ela traz muito, né, tem até alguns livros falando sobre o luto não reconhecido, que ela diz que esse é o verdadeiro fracasso da empatia, né? Quando a gente consegue, quando a sociedade não autoriza e deixa essas pessoas altamente desamparadas, né? E isso dificulta e muito o processo de elaboração do luto, né? Como eu vinha falando, o luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido. E quando a gente inibe isso, para onde vai, né? Porque não tem como não sentir, né? E aí, até coloquei assim essa questão da importância dos rituais, porque eu acredito que está diretamente relacionado também, né? Ali, quando não se existe essa autorização, quando não se existe isso, não se tem, muitas vezes, ali os rituais, né? Exatamente, ela é referência em luto não reconhecido. Um dos livros dela é exatamente até esse nome, né? O Fracasso da Empatia. Não, é o Isso, Resgate da Empatia. a verdade da O empatia. Resgate da Empatia. Né? Então, acaba inibindo muito esses rituais. A Lorena levantou a mão. Pode falar, Lorena. Na verdade, assim, eu queria saber de você se você acabou de falar dos rituais. Eu estava vendo a Semana do Luto na semana passada
deixa tu ter feito, e aí teve uma mãe que contou que fez o ritual, né? Ela teve o bebê mesmo natimorto, e aí ela pegou, tirou foto, né? Viveu aquele momento e aquele ritual ali de enterrar seu filho. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Se acontece muito nas maternidades, porque eu geralmente vejo que é isso, assim, como não se reconhece, você meio que quer ali esconder da mãe, e não, peraí, ela vai sofrer mais ainda, então não precisa pegar nesse bebê, não precisa sentir esse bebê. E isso é a impressão que eu tenho de fora do hospital, né? De não ter essa vivência. E aí eu queria saber de ti, como é que é no dia a dia diante dessas perdas, se acontecem esses rituais, se é permitido esses rituais. É muito interessante, Lorena, a tua pergunta. Isso vai desde, a gente pensa assim, desde protocolos mesmo, desde rotinas institucionais, até mesmo pega assim nas questões individuais de cada profissional, né? A minha experiência e o que é indicado, inclusive tem sido realizado vários estudos, né, sobre justamente essa questão, né, esse contato. A gente vai até falar um pouco disso, né, vou trazer aqui um pouco de alguns exemplos de quanto isso é importante, de quanto isso facilita a elaboração desse luto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que aquilo vai ser ruim para ela pegar no bebê, né, como você falou. Pelo contrário, a gente encoraja que isso aconteça. Agora existe uma diferença muito grande de uma mãe que você está vendo ali que ela não quer, ou ela não está pronta para naquele momento, e esse encorajar não é uma insistência. A mãe, ela precisa saber, né, a mãe, o pai, a família, que eles têm esse direito, né, de fazer isso, né? E eu vou trazer um pouco da diferença do que é nessas situações de abortamento e de óbito fetal, porque nas situações de óbito fetal existe todo o ritual de funerária, de velório, enterro, se a família quiser fazer, isso acontece. E as famílias se surpreendem, né, de que como assim, né, para onde é que vai? Não, vai ter a funerária, se vocês tiverem. Aí o pessoal do serviço social consegue, né, explicar, isso é muito importante. Mas existem ainda algumas resistências, sabe, de alguns profissionais. Mas quando isso é muito bem estabelecido mesmo, assim, como protocolo a ser seguido, não de uma forma rígida, mas que um jeito de trabalhar, né, de que, quando acontece um óbito, acontece assim, assim, assado, a equipe já sabe o fluxo, por exemplo, lá na maternidade. Nós, da psicologia, éramos os profissionais de referência que acompanhavam essas mães para, né, estar junto do corpinho do bebê, né? Então já existia todo um fluxo de certa forma, né? Que a galera lá do assistencial já sabia que tinha que ligar para a gente tinha um apoio muito grande com o pessoal, né? Os maqueiros e tal, que faziam esse trabalho com a gente também. Então isso já era muito estabelecido, mas essas resistências acabam essas questões que são de cada pessoa, né? Elas ainda existem, sim, mas tem vários estudos que trazem de quanto isso faz a diferença, esse contato, né, se permitir. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso. E só para complementar a fala da Letícia, já que a gente está falando também sobre o papel da psicologia, esse também é o papel da psicologia dentro do hospital e principalmente da maternidade, porque se a gente parar para pensar, todo mundo vai morrer um dia e todo mundo vai perder alguém um dia. Porém, a gente esquece disso o tempo todo. E não é à toa que, após a pandemia, apareceram diversos profissionais trabalhando com demandas de luto. Não é à toa. É porque, infelizmente, as pessoas não conseguem acolher essa demanda. E quando eu digo as pessoas, até mesmo os profissionais, até mesmo os psicólogos. Então, é um papel muito forte dentro da psicologia, dentro da maternidade. E eu sou testemunha disso, porque eu passei um mês lá com a Letícia na maternidade, o trabalho de fazer com que a psicologia seja conhecida nesse sentido, de que a psicologia está no hospital para acolher também demandas de perdas e de luto. E algo que eu presenciei durante a residência foi que quando isso acontecia na maternidade, quando a mãe ela já chegava com alguma dificuldade, já existia ali alguma possibilidade de ter uma perda de qualquer tipo,
A equipe solicitava a psicologia. Isso não é por acaso, é porque em algum momento a psicologia marcou presença nesse sentido. Pode continuar, Letícia. Vamos já falar um pouquinho mais sobre, porque isso realmente é uma atuação assim, bem específica e bem importante e bem emocionante. Até quando eu estava fazendo e lembrando, eu estava me emocionando aqui. Mas, enfim. E aí, né, pensar aqui no quais são as maiores repercussões emocionais. Lorena, a gente respondeu? Esqueci de perguntar. Respondeu sim. Era isso mesmo, era para saber como que acontecia na real, né? Para quem não, Sim. não tem a vivência do hospital. Obrigada. Uhum. Nada. Então, pensando nas principais repercussões emocionais ali da mulher, né, da família, os estudos eles trazem bem assim mais a vivência ali da mulher e dos pais, né? Então, sentimentos de culpa, né? Essa culpa ela é a principal e muitas vezes ela está explícita, né? A mãe principalmente, né, fica buscando algo que ela tenha feito para, né, que tenha chegado a essa consequência, né, da perda do bebê, por exemplo, ou às vezes ela, né, não tá totalmente ali implícita, então por isso que é importante essa escuta, essa sensibilidade, porque essa culpa, né, como a gente falava lá, essa culpa, ela tá ali, né, e às vezes é o que tá mais, é o que tá piorando, assim, é o que tá mais martirizando ali aquela mulher, é o sentimento de culpa, né, que ela pode ter feito alguma coisa com o bebê. Porque, assim, gente, existem algumas situações em que, por exemplo, há um risco na gestação, em que a mulher sabe, a família sabe que há um risco daquilo acontecer, né, que acontece ali nas primeiras semanas. E existem também os casos em que é uma gestação normal, assim, de risco habitual, e que, né, ali no final, nas 40 semanas, a mãe vai com a bolsa da maternidade para a maternidade e acontece um óbito, né? Então, e que às vezes não se acha uma causa ali específica, né? Então, nessas situações, existe ainda essa questão, assim, da culpa maior, porque a mulher, ela fica tentando buscar, né? E às vezes essa culpa, ela vem para tamponar mesmo assim esse lugar do não saber, porque é muito angustiante também não saber o que aconteceu, né? Essas situações que acontecem do nada, para a gente é angustiante. Quando eu, né, tive contato para a primeira vez, eu ficava, gente, mas como? Como assim, né? Porque eu nunca tinha visto situações como essa acontecer, já no final da gestação tudo ok. Então, é trabalhar com muito cuidado também essa questão da culpa, porque às vezes ela está num lugar assim, estruturante assim mesmo, né, de ficar ali naquele lugar. Tristeza, sentimento de fracasso, né, vergonha, e essa vergonha, esse fracasso, ele está muito associado à autoestima da mulher, né, que essa perda, ela é um golpe muito severo na autoestima da mulher, né, nessa questão social, assim, também, de que ela estava gerando, né, então, naturalmente, foi uma incompetência dela, foi algo que ela fez, foi algo que ela não conseguiu sustentar aquela gestação. Então, muitas vezes as mulheres se recolhem, né, colocam muito em xeque o papel dela ali como mulher, como mãe, sensações de desespero, né, e aí eu trouxe até essa frase, criança morta é também mãe morta, né, de uma autora que fala sobre isso, de que a sensação muitas vezes é essa, e de que como se a função daquela mulher, ela tá ali há um tempo se preparando para aquilo, ela entrou ali no mundinho da maternidade, né, tá vivendo ali todas as alterações emocionais mesmo, típicas dessa época, e de repente ela não é mais mãe. Então, o que é que ela é? Se perde, né, essa identidade. E eu estava fazendo isso, né, e lembrando, né, dessa tragédia que aconteceu, né, na creche, e pensando em várias, tem várias camadas, né, assim, que a gente vai pensando, e, e a gente falar disso hoje, né, não tem como não associar e não lembrar dessa tragédia que aconteceu e não se espantar mesmo assim com tudo, com a brutalidade, com a violência e de como essas mães estão, né, assim, deixar o seu filho na creche com uma sensação de segurança e aconteceu o que aconteceu, né, então aqui a gente está falando disso que está em torno do nascimento, mas essa frase ela se aplica, né, a perdas em qualquer época da vida, né, até tem
essa fala, né, de que uma pessoa perde a mãe, o pai, ela é órfã, né, e quando a mãe perde o filho, né, que ela é, não se tem, não se nomeia, né. Vários estudos trazem que essa é uma das maiores dores, né, de perder o filho. Né? Então, assim, que essas mães consigam ser amparadas, né. Gente, estão tranquilo até aqui. É uma pincelada, né? E aí a gente até colocou no Instagram mais cedo um spoiler das coisas que a gente ia falar aqui, mas eu queria que vocês falassem ou escrevessem aí no chat quais as situações que vocês acham de luto, de perdas que a gente pode encontrar dentro de uma maternidade, né? Que vocês lembram, que vocês já tenham vivido, que a partir do que a gente foi discutindo assim agora pode ter surgido. Que tipo de situação pode desencadear essa vivência de luto. E aí, para quem chegou depois, para explicar, né, que esse conceito de maternidade, eu trouxe da maternidade também essa maternidade como um lugar, pensando, né, numa roda de conversa para profissionais de saúde, que muitas vezes estão ali no momento em que acontece ali alguma situação, né, alguma situação de óbito, alguma perda, enfim. É importante a gente pensar não é para a gente discutir sobre o manejo, né, mas pensar em todas as nuances que vêm aí nesse momento. E aí, alguém consegue pensar? Deixa eu ver. Lorena, pode falar. Pode falar. Eu de novo, né? Na verdade, assim, me veio a questão de outro tipo de luto, que é a do filho idealizado, né? Em alguns casos, a gente sabe que você já desde a gestação identifica que esse filho vem com alguma espécie de mutação, né, de anomalia congênita ou alguma doença congênita. Sim. Mas em alguns casos, até tem uma amiga que ela, por exemplo, teve o filho com Down e que até o nascimento ela não fazia ideia, né? E aí, assim, como que você percebe isso lá naquele momento de também, de certa forma, ser um luto por ser um filho idealizado e ele não vir como tal, né? Uhum. Perfeito. É uma das situações, né, esse luto pelo filho idealizado, que pode vir tanto por uma situação, como você mencionou, né, de uma síndrome, de uma malformação, ou pelo simples fato de que o bebê idealizado, ele, na maioria das vezes, ele vai ser diferente do bebê real, né? Alguém mais pensa? Pode falar, Gerlânia. Aqui. Pronto, assim, não sobre a doença em si da criança, mas eu vejo um luto muito difícil quando a mãe ela tem a perda do bebê e depois vem a outra gravidez e ela acaba se escondendo. Eu falo assim porque a minha colega ela perdeu o bebê, ela já ia ter no dia seguinte e do nada a criancinha dela faleceu. Aí ela teve essa vivência todinha de enterrar, de ver a criança, de guardar as coisinhas que já estavam preparadas no quarto. E agora ela está grávida novamente e ela está Uhum. com medo de assumir essa gravidez por conta do que as pessoas falam, pensam. Eita, mas será que vai perder teu bebê de novo? Aí Uhum. ela está muito retraída nisso aí. Aí eu vejo que é uma parte bem difícil, que as mães também passam muito por isso. É verdade, Giovanni. São as gestações após uma perda, né? Ela vem com todo um outro sentido, né? Principalmente se esse luto anterior também não foi muito bem elaborado, o luto desse outro bebê, as expectativas, o medo de que aconteça novamente. Tem sido também um tema de estudo muito específico, né? As mulheres que vivenciam uma gestação após uma perda. Interessante. E, Letícia, eu estou me recordando. Gerlânia, você ia falar? Pode falar. Não, não, tudo bem. Tá. Eu estou me recordando de, quando eu estava fazendo a pós, uma pessoa comentou que era muito comum que as mulheres não falassem sobre a gestação antes dos 3 primeiros meses,
porque poderia Sim. ser que elas perdessem a criança nesse período. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque a partir do momento que você não diz para as pessoas que você está grávida e você perde, não tem como esse luto ser reconhecido, já que ninguém reconheceu a gestação. Então, vai ser muito mais difícil para que esse luto seja elaborado, já que ele não foi reconhecido enquanto pessoa, não conseguiu receber amor, né, dos conhecidos daquela pessoa. É verdade, eu lembro que até você falou, né, que te chamou a atenção lá, é, existe uma fala, né, assim, que nas primeiras gestações, né, existe um risco real muito grande de abortos, né, de abortos espontâneos. Então, por isso, muitas mulheres querem ali ter uma sensação de segurança, de que já passou esse período mais arriscado, de que já fez ali os primeiros exames, as primeiras ultrassons, né, de que o bebê está normal, de que está tudo certo, para poder falar, né, e pega exatamente nisso que você falou. Quando isso acontece nesse tempo, aí é que o casal, né, a mulher, ela vivia aquilo ali sozinha, afinal ninguém sabia que ela estava grávida, né, e se falar sobre isso já é difícil, imagina você falar sem ninguém nem saber, né, que você estava grávida. E pega em um outro ponto também que eu penso, que, tipo assim, né, é uma forma de compartilhar a felicidade também, né, depois, né, se acontecer alguma situação, né, mas naqueles 3 meses, a família pode viver aquela felicidade ali junto com você, os seus amigos, e apoiarem você também quando é um luto acontecer. Eu lembro que eu estava numa palestra que uma médica estava dando o exemplo dela, né, que ela perdeu um bebê, e ela não tinha falado. Falou pro pai dela, só quando ela soube que tinha perdido, e o pai dela fez exatamente essa fala para ela. Eu queria ter tido a alegria da notícia de saber que você estava grávida, porque ela já tentava há muito tempo. E aí me fez pensar muito isso, né? Poxa, é um momento de dividir essa alegria também. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Mas aquele momento, né, é importante essa divisão da alegria, né, também. Alguém mais quer falar? Então, eu coloquei aqui algumas situações que me vieram, né, da minha experiência e do que, né, a literatura também traz. Muito do que eu estou trazendo é com base realmente, assim, na minha vivência, né, nesse lugar, mas não são exclusivamente vozes da minha cabeça, né, tem muito material, posso até compartilhar com quem quiser depois, falando sobre. E aí eu trouxe alguns e a gente vai falar, né, se deter só em conhecer um pouquinho mais cada um, as nuances muito específicas. Né? Então, eu trouxe aqui os aspectos as situações, né, de perda gestacional, óbito fetal, óbito neonatal, as situações de má formação fetal, como a Lorena trouxe. Alguém está dizendo que o áudio está baixo. Tá ok agora? Aqui tá normal. Aqui também. Ah, certo, mas vou tentar aproximar mais. Gente, e aqui onde eu tô é próximo do aeroporto. Aí a sorte é que todas as vezes que passa o avião eu consegui mutar aqui, mas se vocês escutarem um barulho, geralmente não atrapalha não, dá para ouvir. Dá só uma vontade de estar dentro do avião viajando, mas no geral tá tudo tranquilo. E né, situação de má formação fetal, como a Lorena falou, o contexto da pré-maturidade, óbitos maternos, né, são mais difíceis de acontecer, mas infelizmente ainda, né, acontecem. E são situações ali que a família precisa se reorganizar, né, na perda daquela mãe e tem o bebê ali, certo? E tem o bebê ali, né, e alguém precisa assumir essa função ali de cuidados, né, com esse bebê, ao mesmo tempo que está em luto pela morte, né, da mãe, que é algo inimaginável, né, também inesperado, muitas vezes acontece de forma súbita, enfim. A questão do bebê idealizado, do bebê real, né, que a Lorena também trouxe, que pega em outros aspectos, né, que não só dessa malformação, como eu disse, muitas vezes, na maioria das vezes, o bebê real, ele é diferente do bebê idealizado, né, um bebê que chora, um bebê que às vezes deixa a mãe sem dormir, ou às vezes também surpreende positivamente, né, enfim. A própria fase do puerpério, né, que é ali o período do pós-parto, é uma fase de luto importante. O luto dos profissionais de saúde, que a gente vai falar um pouco. O luto pela infertilidade, né,
e o luto dessa família idealizada. Essa família idealizada foi um termo assim que eu coloquei para tentar trazer até mesmo o luto dessas expectativas, né? Às vezes, quando acontece, inclusive, perdas gestacionais, óbito ali do bebê, a ideia de família que se foi construída, né? Porque muitas vezes o bebê vem com isso, agora eu vou construir minha família, né? Tem toda uma configuração ali, aquela família do comercial de margarina, né? Que vai agora mamãe, papai, filhinho, vai tudo dar certo. E às vezes acontece uma situação de óbito, e essa situação, esse status de família, né? Essa ideia de família que a pessoa ali tinha a ser vivida, muitas vezes ela é completamente atravessada, ou situações que eu vivi muito isso de acompanhar mulheres que, enquanto estavam internadas ou enquanto estavam ali na gestação, elas romperam casamentos, romperam a relação com o pai do bebê e romperam, estavam assim, em um sofrimento emocional muito intenso por essa ideia da família, né? Poxa, eu ia ter meu bebê agora, minha família ia ser assim, agora tudo mudou. Então, é uma outra reorganização e é uma outra ideia que tem que se fazer, né? Então, se rompe muito assim com essa ideia dessa família que tinha sido idealizada com a notícia da gestação. Certo? E aí eu achei importante, assim, e assim, né, dessas situações podem até haver outras, né, a gente estava lembrando até, mas no geral, né, se alguém também lembrar de alguma outra situação ou tiver alguma dúvida com relação a alguma dessas, tiver mais alguma outra, a gente vai comentando. Mas assim, eu quis trazer, em termos assim, só de tentar explicar essa diferença, né, de quando se fala que é aborto, quando que é óbito fetal, porque isso tem desfechos diferentes, tem conduções diferentes e tem uma atuação nossa também, de todos os outros profissionais, muitas vezes diferente, né? Então, o abortamento, muitas vezes aquela situação ali que o bebê parou de evoluir, ou a mulher teve um aborto espontâneo, né? Começa, o bebê já, o colo ali abre e acontece. E é considerado um abortamento quando é um bebê, né, um feto ali com menos de 22 semanas, ou com peso menor de 500 gramas, ou menor do que 25 centímetros, né? Então, existem é, esses três termos, assim, essas três características. Por exemplo, um bebê, o feto lá pode estar com 21 semanas ainda, né? Se a gente for considerar só pelo tempo, é uma situação de abortamento. Mas ele pode pesar mais do que 500 gramas, né? Então, enfim, então para cada condução, para cada situação existe uma condução diferente. O que é que se coloca? Que é como se fosse esse limite assim de viabilidade, né? Muitas vezes esse bebê abaixo de 21 semanas, de 22 semanas, né, ao nascer, claro que é avaliada a condição, viabilidade, né, ali sobrevivência, mas é considerado aborto, né, perda gestacional. E os óbitos, né, são os bebês que já estão ali com acima de 22 semanas, né? E isso gera o quê? Gera toda aquelas burocracias depois, gera declaração de óbito, tem os rituais, né? Também, assim, pelo tempo, a gente tem o bebê maiorzinho, muitas vezes dá para fazer essas despedidas. Quando são situações de abortamento ali ainda iniciais, né? Não se tem, muitas vezes, ali o bebê para se despedir, né? Então, isso tem alguns desfechos diferentes que interferem também nessa elaboração do luto, né? E a que eu trouxe aqui, né, para a gente pensar que apesar dessa questão do tempo, apesar de ser uma situação de aborto, de óbito, não sei o quê, a definição de dor, o sofrimento e o status de filho, isso é subjetivo, né? A mulher ela pode estar gestante de 6 semanas, de 5 semanas, e era meu filho, né? Não é porque não era um bebê de 40 semanas que já ia nascer, que não deixa de ser o filho dela, entende? Então, existe essa classificação, essa diferença aí para a condução dos casos, enfim, para a atuação médica, enfim, da equipe, mas essa definição de dor, esse status de filho, né, de considerar o filho, isso é totalmente subjetivo. Lembra que eu falei que o bebê já existia, né, antes mesmo dele nascer? Então, a ideia desse bebê, todos esses projetos, então sim, era meu filho, né, tinha tudo isso. Certo, deu para entender? E aí,
Vamos falar aqui um pouquinho das situações de perdas gestacionais, né? Eu trouxe 3 outros tipos de gestação que eu vivia, né, acompanhava lá na maternidade, que geravam uma perda gestacional e que tem uma ótica completamente diferente, né, de um abortamento e que gera repercussões emocionais muitas vezes diferentes ali na mulher, né? A gestação anaembrionária. Eu vou usar aqui toda a minha psicologia para explicar para vocês a questão fisiológica mesmo, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, porque vou até pescar aqui as definições certinhas e depois a gente pode pesquisar também. Mas a gestação anaembrionária é uma gestação que ela não houve a formação do embrião ou o embrião parou, né, ali de se desenvolver. Então, eu lembro que a primeira paciente com esse tipo de gestação, ela chegou para mim e falava, e até por isso que eu coloquei essa frase, não tem bebê aqui, porque é o que é falado, né? Às vezes ela vai fazer ali o exame, a transvaginal, não tem bebê, é como se, porque não formou o embrião, ou o embrião parou de se desenvolver ainda muito cedo, não existe, né, o bebê. A gestação molar, essa daí ela é bem particular. Não sei se alguém já ouviu falar, vocês já ouviram falar nessa gestação molar, gestação ectópica? Me falem aí se alguém já ouviu falar. Não, né? A gestação molar, ela é mais conhecida também como uma doença trofoblástica gestacional. Ela é uma doença, né? Que ela acontece no curso ali de uma gestação, né? Então, essa doença é como se o tecido placentário, ele fosse se desenvolvendo, as células, elas vão se desenvolvendo de uma forma anormal. Ai, a Elane, me ajude, viu? Pode compartilhar aqui também suas experiências. Me perdi. Então, acontece esse desenvolvimento aí dessas células da placenta de uma forma desordenada, que inviabiliza a continuidade daquela gestação, né? Então, ela torna completamente inviável o desenvolvimento e a evolução do bebê e coloca em um risco extremo a vida daquela mulher. Né? Quando a gente fala assim, doença, que as células vão se desenvolvendo ali de uma forma desordenada, a gente lembra muito de uma doença, né, do câncer. E essa doença, essa gestação molar, ela tem um potencial muito grande de se desenvolver para um câncer, né? Por isso até que eu coloquei do sonho ao luto. A mulher, ela sai ali de uma condição em que ela estava grávida, de fato, e de repente, né, a saúde dela, a vida dela, ela está em risco, né? Então, é um tipo de gestação, assim, muito particular, que eu fazia questão, assim, de atender todas essas pacientes, porque eu percebia que era uma nuance diferente, é como se fossem dois lutos, né? O luto pelo bebê, né? O luto pela perda ali do bebê e o luto pela sua própria saúde, né? Então, é muito importante que essas mulheres, né, para ficarem acompanhando, né, voltarem para a maternidade ou seguirem acompanhamento em algum outro local, para justamente acompanhar a evolução da doença. Então, muitas vezes elas estão ali ainda imersas na notícia, no choque da perda do bebê, enfim, vai ter que fazer ali um procedimento. E é interessante que a gente consiga perceber até que ponto a mulher também está conseguindo compreender, entrar em contato com isso, porque ela precisa receber a alta estando ciente. E é muito difícil, assim, da gente atravessar as defesas, assim, né, das pacientes, até que ponto elas estão entendendo. Às vezes a equipe fica, eu acho que ela não está entendendo o que está acontecendo, né? E a gente entende que esse processo é normal, né? Assim, de no início ter essa negação, de compreendi que o meu bebê morreu, mas não chegar à compreensão da doença, da necessidade dela continuar, né, sendo acompanhada. Enfim, tem muitas questões, né? E essa frase que eu coloquei de não tem bebê aqui, foi de uma paciente que eu atendi de gestação molar, que ela escutou isso, né? E aí eu, falando assim bem rapidinho do caso dela, era uma gestação extremamente desejada, extremamente planejada, né? E essa paciente, ela tinha situações muito traumáticas vividas em hospital. Então, estar hospitalizada, estar doente para ela,
era algo de extrema desorganização emocional. Então, ela estava vivendo as duas coisas, né? Então, era uma paciente que ela estava extremamente fragilizada emocionalmente, né? Ela era do interior, então não tinha acompanhante o tempo todo com ela, né? Então, o atendimento psicológico com ela foi bem de perto e bem intenso. E aí, quando eu a atendi depois do procedimento, né, da curetagem, né, para poder tirar o feto e tudo, ela começou a fala dela dizendo: Letícia, eu acho que eu escutei alguém ficar gritando lá no centro cirúrgico, na sala de cirurgia. Porque elas ficam, né, com a questão da anestesia, então a consciência é meio flutuante, né? E ela dizia que achava que escutava alguém dizendo: eu quero meu bebê, você tirou meu bebê, devolve meu bebê. E aí a gente foi trabalhando, né, no atendimento, e ela disse: sabe, agora eu acho que eu que estava gritando, que eu estava querendo meu bebê. E aí eu lembro que chegou uma mulher perto de mim e disse para eu parar de gritar porque não tinha nenhum bebê não, aquilo não era um bebê. Nossa, gente, vocês conseguem sentir assim o impacto dessa frase de dizer que aquilo não era um bebê? Para ela era um bebê, e era o bebê dela, né? E, e Letícia, né, você falando sobre o impacto da frase, e eu fico pensando, né, que essa mulher em algum momento ela deve se questionar, será que eu estava louca, que eu criei aqui algo da minha imaginação, que existia um Sim. bebê aqui? Isso é muito difícil. E foi exatamente isso assim que aconteceu. Ela tinha essa sensação porque ela era uma paciente, uma pessoa assim que vivia a vida dela, uma mulher, sabe, assim, que trabalhava, extremamente funcional, não tinha nada, não tinha, sabe, assim, nenhuma queixa, nenhuma demanda. E aí isso veio na vida dela, ela estava construindo a vida dela, construindo a casa dela com o esposo, então isso veio e ela se viu extremamente ansiosa, tendo crise de ansiedade no hospital, não conseguindo estar naquele ambiente, vivendo isso que ela achava que estava escutando uma pessoa falar. Então, entendem? Então, ela se viu nesse lugar mesmo, de achar que estava ficando louca, de estar escutando, de estar vivendo tudo aquilo. E ela ficou extremamente, assim, o sofrimento dela ainda foi maior, porque justamente ela não tinha algo para se despedir. Ela não tinha bebê. Porque, né, é um feto ali ainda no início da gestação, e essa doença, né, ela vai criando tecidos placentários ali em torno do feto, né, então o material vai até mandado para estudo, enfim, não tem como fazer esse ritual de despedida, né, desse bebê. Então foi outro ponto que tocou muito ela, né, assim, ela não tem o meu bebê também para se despedir, então ela passou até a acreditar. Exatamente, uma dissociação completa, assim, das experiências, né? Então, é, vários pacientes, né, passam, às vezes, já tiveram outras perdas anteriores, aí vivem essa situação. E há, inclusive, uma indicação clínica que essas mulheres, elas precisam passar um tempo, eu só não lembro quanto tempo, realmente elas não podem engravidar por um tempo. Não, não prejudica, né, não traz uma infertilidade, não causa uma infertilidade, mas elas sim precisam passar um tempo, né, e tem toda essa questão do medo envolvida. E tem um artigo que é exatamente essa frase aí, né, a gravidez molar do sonho ao luto, que é bem interessante, caso alguém, né, queira se aprofundar, que eu acho que se encaixa perfeitamente, né, do sonho ao luto. E o outro que eu trouxe aqui foi a gestação ectópica, que essa é, é uma gestação onde o embrião ele é formado fora da cavidade uterina. Na maioria das vezes ele é formado nas trompas, né? Então, aquela gestação nas trompas, né? Que às vezes a gente escuta falar. E é uma gestação que, na maioria dos casos, ela também é inviável, né? Quando ela é nas trompas, também ela inviabiliza. E ela coloca também em risco a vida ali daquela mulher, né? Porque o saco gestacional pode romper, causar uma hemorragia muito importante. Às vezes até as mulheres precisam retirar uma das trompas, né? Então, muitas mulheres elas já chegam lá com hemorragia, em um caso em situação mais grave, né? Então também traz essa repercussão, né, da sua própria vida, né, da sua própria saúde estar ali em risco. E fora todas as fantasias e todos os questionamentos do porquê, né? Por que isso aconteceu? Por que que essa gestação foi gerada dessa forma? O que foi que eu fiz? Será que é porque eu não quero engravidar? Será que é porque já aconteceu isso? Será?
os inúmeros e cis. E a culpa, né, sempre, na maioria das vezes, recaindo sobre ela mesma. E aí fica essa frase, né, de não tem bebê aqui, que muitas vezes é o que é falado, mas sim. E aí, nesses casos, a gente sempre encoraja, né, e até percebe, assim, na vida e na história daquela mulher, as questões dos rituais, porque, como eu disse, né, nessas perdas ainda não tem efeito, em alguns casos, né, que já é maiorzinho, a gente consegue, né, manter lá e a mulher ir ver e tudo mais, mas quando são gestações como essa, gestações iniciais, não tem, né, o feto ali, não tem o concreto, digamos assim. Então, nesses casos, é muito importante a gente incentivar também algum outro tipo de ritual, como escrever uma carta, enterrar essa carta, acender uma vela, algo relacionado à religião, até mesmo a questão de desmanchar um quartinho, ou guardar, ou fazer, dar algum destino aos objetos, às peças do bebê, né, que tinham em casa. Quando a família, quando a mãe e o pai estiverem preparados para fazer isso, isso também é uma forma de ritualizar, né? Então, muitas vezes as pessoas querem logo o quê? Vou desmanchar o quarto, vou dar fim em tudo antes que ela chegue em casa, que é para ela nem ver, né? E aí, né, a gente entende que isso também é um ritual, que ela pode até nem entrar em contato agora, mas na hora que ela se sentir preparada, é importante para a elaboração do luto também. E aqui, trazendo, né, um pouco mais essas características, né, e atuações quando em situações de óbito fetal e óbito neonatal, como a gente tinha comentado, né, promover esse contato com o bebê, né, viabilizar no momento em que ela se sentir mais segura. Gente, isso é tão importante. Tem uma autora que ela tem um livro chamado Como Lidar com o Luto Perinatal, para profissionais de saúde. Você compra direto com ela, depois eu posso botar no grupo. É um livro muito legal, com uma linguagem assim, bem acessível para todos os profissionais de saúde. Quem escreveu foi uma médica e uma jornalista, né? Então ele tem uma linguagem bem legal. E ela fala desse momento como uma forma de trazer normalidade para esse momento tão anormal. Então, muitas mulheres, elas, né, como o exemplo que eu citei anteriormente, elas sofrem por não poder segurar o bebê nos braços, não poder estar com o bebê. Então, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, poder fazer isso, né, além de ajudar na elaboração, traz isso, né, ela poder segurar o bebê, sabe aquele contato que a família tem quando vê um bebê que chega na família? Olha, parece com fulano, parece com Beltrano, vai examinar todo o bebê, vai olhar. Elas fazem isso, né? Às vezes é a primeira vez que tá vendo ali, então, às vezes, eu lembro o último, né, quando eu estava saindo da residência, o último caso de óbito que eu atendi, gestação de 40 semanas, né? Tava para nascer mesmo. 6h30 da noite, no final do plantão. E eu, meu Deus do céu, como é que vai ser? O rapaz, o maqueiro, que é nosso parceiro, não tá mais aqui. Quem é que vai estar? Vai saber fazer, né? Aquela preocupação, já estava escuro e tal. E assim, quando eu encontrei os pais, eles estavam, obviamente, tristes, mas cientes, né? Do que aconteceu. E aquele momento foi tão importante para eles. Eles tiraram foto, choraram, se despediram, mas ficaram fazendo aquilo de, ai, a cara do fulano, né? Então, ter aquilo dali é a coisa assim, de trazer uma beleza também, sabe? Para essa situação, trazer conforto para aquela família. Isso também é uma forma de trazer conforto, né? De poder fazer isso, de ter a lembrança, nem que seja uma foto. Então, sim, é permitido também essas fotos, né? Desde que com muito cuidado. A gente faz foto, né? Quando eles pedem para ter essa lembrança, né? Porque é alguém que não tem história ainda construída, né? Concretamente, não nasceu. Então, ter essa lembrança, que fato eu coloquei, né? Promover essas despedidas, essas memórias. Pode falar, Débora. E, historicamente, isso é algo que acontecia com muita frequência a partir do momento que surgiram as primeiras câmeras fotográficas, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas até na minha família tem algumas fotografias de crianças que nasceram mortas, e aí os pais tiraram a foto para ter aquela recordação.
Hoje é algo que a gente encontra com mais dificuldade, mas antigamente isso era muito comum. Aham, é verdade. Porque antigamente eles faziam as fotos, às vezes até como se a criança estivesse viva, né? Com a roupinha, com outras pessoas da família, para ter Sim, aquela foto, né? Era bem, na minha família também tem. E todo mundo acha muito esquisito, muito estranho, mas você pensa, né? Você teve um bebê ali, você viveu 9 meses com o bebê na sua barriga, ele morreu e você não tem nada, né? Então, a gente sempre encoraja esses momentos de despedir, dessas memórias, é, de guardar aquela pulseirinha de identificação, né? Quando é um óbito neonatal, né? Que o bebê já tá ali na UTI, às vezes tem roupinha, tem gorrinho, tem alguma coisa, né? Que colocou ali na incubadora, aquelas plaquinhas, né? Então, tem a caixa de memórias, uma mechinha do cabelo do bebê, né? Claro, desde que a família queira, né? Então, é uma prática que muitas vezes já é adotada pelos profissionais, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tinha outras fotos, mas acabei perdendo, né? Daqueles carimbinhos do pé, para ter essa memória. Então, já oferecer isso à família, né? Já é uma forma de cuidado também da equipe com aquela família. A Lorena colocou, né? Que é muito reflexo do estranhamento. Sim, é um evento. Hoje está cada vez mais distante, né? A questão, né, quando o óbito fetal, a discussão da via de nascimento, né? Aconteceu um óbito, aquele bebê vai ter que nascer de alguma forma, né? Então, tem toda uma questão, assim, emocional naquela família, naquela mulher. É importante discutir a melhor via de nascimento, né? Nesses casos, sempre, desde, claro, que não haja algum risco materno. É indicado um parto vaginal, né? Um parto normal, para evitar aquele risco, né? Da, de uma cesárea, né? Enfim, mas é extremamente doloroso e difícil para a mulher, né, estar ali naquela condição. Então, isso precisa ser discutido, precisa ser validado, né? São situações bem, bem delicadas mesmo. A questão da interrupção da lactação, né? Uma vez, uma mãe que estava com o bebê na ANEL, que ela já não era mais nossa paciente, né? Ela não estava internada, o bebê estava na ANEL, foi a óbito, ela voltou na maternidade nos procurando a psicologia. Gente, meu leite não parou. Sabe, são coisas às vezes que a equipe não articula, por isso essa questão assim desses protocolos mesmo, do que fazer. Né? Essa mulher vai continuar produzindo leite por um tempo, isso vai trazer desconforto, dor, enfim, lembranças, né? A questão da possibilidade da doação de leite, né? Não está com muito tempo, não lembro qual foi o ano, que foi liberado, né? Porque antes essas mães elas eram impedidas de doar leite. Elas podem sim, desde que elas queiram fazer a doação de leite para um banco de leite humano, né? A equipe às vezes ela fica assim assustada. Será que aquilo vai fazer bem? Será que aquilo vai fazer mal? Né? Mas se ela decidiu aquilo, né? É um ato assim. Claro, deve ser pensado, deve ser liberado. Ela deve cumprir todos os outros requisitos que qualquer outra mulher que doa leite, né? Mas isso também pode ser uma forma de ressignificar, né? De elaborar esse luto, né? Situação bem peculiar também nessas situações de óbito de um dos gemelares, né? Porque fica o outro bebê, né? Então, ao mesmo tempo, né? Ali a vivência de um luto da perda de um dos bebês tem o outro, né? Principalmente quando na NEL, por exemplo, os dois bebês já nasceram, um foi a óbito, o outro não. Então a mãe se reorganizando ali em torno, tendo todas as energias ali ainda naquele bebê, o medo, a preocupação, né? Então isso também traz para a gente refletir enquanto equipe as reações, né? De compreender as reações daquela mãe. Muitas vezes ela pode sentir insegura, né? Sentir uma insegurança na equipe, já que o outro bebê dela morreu, né? De querer estar ali perto 24 horas, de estar mais ansiosa, né? Isso é uma reação ao que aconteceu, né? E muitas vezes as equipes, elas não conseguem compreender, né? Que o que ela viveu, o que ela passou, faz sentido ela estar daquela forma, né? Então a gente precisa compreender também a dor daquela mãe. Tá aqui, eu trouxe alguns exemplos. A cartinha, né, que faz com carimbinho do pé do bebê, lembrança, a caixinha de memórias com alguma coisa do bebê.
Então, lá na maternidade, por exemplo, já a equipe mesmo já se mobiliza, eles já tem um modelozinho já impresso, bem bonitinho, para assim que acontece, todo mundo já sabe que vai lá, faz o carimbinho do pé do bebê, deixa guardado para a gente poder entregar no momento mais oportuno para a família. E eles se sentem tão gratos, né, com aquilo. Teve uma situação de um óbito de um bebê que aconteceu, tipo assim, madrugada, não foi na ANEL, então a equipe já não sabe, né, já não tem essa prática de estar com esse cartãozinho. E o pai pediu, você tem como fazer aquele carimbo, alguma coisa para o meu filho? Ou seja, ele já tinha visto, né, alguém já tinha falado, ele já tinha visto aquilo em algum lugar. E a gente foi lá, deu um jeito e conseguiu fazer, porque o óbito já tinha acontecido, né, enfim. Aí a gente foi lá, deu um jeito, fez alguma coisa para ele ter de lembrança, porque é ele que pediu, né? Então, isso é bem legal para as famílias. No geral, eles pelo menos na minha experiência, no que eu já escutei das colegas também, não há uma resistência a isso, eles ficam muito gratos mesmo. Certo, gente? O contexto da pré-maturidade, né? Também como uma situação de luto, né? Novamente pega naquela situação do luto do bebê ideal, né? E que isso passa a aceitação daquele bebê real, porque aquele bebê real é esse bebê aqui, né? Pequenininho, com a pele mais enrugadinha, cheio de fios, é um bebê que já não vai se movimentar tanto, né? Muitas vezes está com medicações, está mais dormindo, né? Então, gera-se toda uma expectativa em torno ali do nascimento do bebê, mas muitas vezes no contexto da prematuridade não se tem, né? É bem longe do bebê idealizado, né? Então, esse processo dessa aceitação, né, de fazer esse luto do bebê ideal, para aceitar esse bebê real, perpassa esses sentimentos de culpa, afeta também essas dificuldades, né, que eu coloquei, dificuldades de se apropriar do papel de cuidado, né, porque, né, é muito frágil, não é o meu bebê, esse reconhecimento, como que eu vou cuidar, o que é que eu vou fazer, né, de realmente acreditar e terceirizar esses cuidados só a equipe, de achar que a mãe ou o pai também não estão cuidando. Então, isso é algo que a gente faz muito, né? De possibilitar essas reflexões acerca disso e sim validar e reforçar o lugar dos pais como cuidadores, né? Uma coisa que eu sempre falo. O bebê tá aqui, ó, tá recebendo tudo que ele precisa. Mas nada disso aqui, nem ninguém consegue oferecer uma coisa que os pais fazem, né? Que é a voz deles, o cheiro, o toque, o carinho, a conversa. Nada do que tá aí, tecnologias, né, mais pesadas, não oferecem isso. Então, esse cuidado, essa atenção, ele é super importante. Gente, faz toda a diferença, né? A Elaine que tá aí, que tá na maternidade agora, que, né, adora a Nel também, que sei, consegue falar também, reforçar que a presença dos pais fazem toda a diferença, toda, nos cuidados com o bebê, né, na recuperação desse bebê, né? Então, esse luto, né, perpassa também essa questão dessas dúvidas e incertezas quanto ao futuro, é um medo, muitas vezes, real, da perda, é um risco real, né, de perda ali daquele bebê, né, a depender das circunstâncias, dúvidas, incertezas, medo da perda. E tem uma situação assim que afeta muito esse contexto da prematuridade, que muitos hospitais, principalmente do SUS, eles não têm uma estrutura para que os pais eles fiquem internados, né, ou fiquem ali como acompanhantes daquele bebê, né? Alguns hospitais têm hospitais, né, já pediátricos, enfim, aqui no Ceará a gente tem o de Sobral, que as mães têm o alojamento delas, elas dormem lá no hospital, porque no geral, até nos hospitais particulares mesmo, tem um horário de visita, né, que já não é para acontecer. É permitido, os pais, eles devem ter acesso livre à UTI, não é para ser horário restrito, né. Claro, pela falta de estrutura, muitas vezes os pais, eles não passam muito tempo lá, não podem dormir, não ficam lá como acompanhantes. Então, você pensa, né, você está com um bebê ali, bem difícil, com aquele medo, e você tem que ir para casa,
né, e voltar no outro dia, uma mãe que acabou de parir, né, então é uma situação, assim, bem peculiar e estamos falando aqui de uma situação de luto, né, também. E pessoal em casa, todo mundo perguntando, cadê o bebê, né, então isso é uma coisa que as mães passam muito, né, tanto na prematuridade quanto em situações de perda, né, de agora eu vou ter que falar para as pessoas o que é que aconteceu, todo mundo vai perguntar, todo mundo vai querer saber cadê o bebê, né. E essa questão, né, desse trabalho, né, do luto pelo bebê ideal, ele realmente ele influencia muito nesse ajustamento psíquico que as mães e os pais precisam para um enfrentamento, né, porque a gente está falando de uma situação de crise ali real, né, e que esse processo de luta, essa elaboração, ela vai facilitar esse processo de enfrentamento dessa crise, desse contexto. O puerpério, né? Eu estava revendo aqui a apresentação e disse, gente, o puerpério é tanta coisa, e eu coloquei só 3 linhas, mas são linhas assim que acho que resumem, não sei se aí alguém já tem, né, contato, já atender puérperas ou já teve bebê, e ver que é uma nova realidade realmente ali que se instala. Então, o puerpério, ele é também assim um processo de luto, né? Luto pela realidade anterior. As mães aqui, elas vivem também esse processo de luto pelo bebê idealizado, porque o que ela recebe é o bebê real, né? Um bebê que tem ali suas demandas, que exige muito dela, né? Então, esse período de adaptação é um luto pelo corpo, pela rotina anterior, pela vida anterior, né? Muitas mães, muitas puérperas, elas falam, eu quero, quando que minha vida vai voltar ao normal? Quando que minha vida vai voltar a ser o que era antes, né? E a gente pensa assim, que essa vida ela se transforma, né? Às vezes é um sofrimento muito intenso por essa vida, por essa rotina que elas tinham antes e agora elas não conseguem fazer, porque tem um bebê que depende delas. E claro, elas, né, também mudam, às vezes as necessidades, né, elas necessitam muitas vezes inverter a prioridade ali das necessidades, colocar a necessidade do bebê em cima de outras necessidades, muitas vezes é necessário, e muitas vezes elas não têm opção de fazer isso, né? Elas têm que fazer porque não tem rede de apoio, porque é só ela, porque é um bebê que exige mais dela, enfim, né? Então, esse luto pela vida anterior, ele é constante, né? E, assim, só para esclarecer o termo, né, puerpério, que é o período do pós-parto, a definição fisiológica do puerpério, né, é o que a gente chama de resguardo, né, que é considerado como 45 dias. Só que do ponto de vista emocional, subjetivo, para a psicologia, esse puerpério, ele é um período que se delonga, né? Algumas literaturas trazem aí o período de 1 ano, de 2 anos, mas basicamente é até quando a mulher percebe que o bebê lhe depende 100% exclusivamente dela. Então, isso é uma definição também subjetiva, né? E coloquei esse termo também da solidão acompanhada, né? Esse luto da vida anterior. Então, se a gente pensar, a mulher, quando ela tá grávida, muitas vezes ela é o centro das atenções, né? Ela tem prioridade, todo mundo, né, cuida, paparica ali, aquela mãe e tal. Quando o bebê nasce, o bebê vira o centro das atenções. Então, é uma mudança também muito brusca, né? Que a mulher, ela também precisa ser maternada, a mulher, ela também precisa de atenção, ela precisa de cuidado, né? Quando a gente vai visitar, né, uma mãe que acabou de ter um bebê, a gente fala, né, assim, vou visitar o bebê da fulana. A maioria das pessoas leva um bebê, ó, leva um mimo, um presente pro bebê, né? E a mãe tá lá, né? Muitas vezes as pessoas ainda esperam que tenha um cafezinho com bolo, né, para receber as visitas, e a mãe, né, se sente às vezes na obrigação de estar bonita, arrumada, maquiada, de cabelo feito, fazer um café, um lanche da tarde para todas as visitas, enquanto ela tá ali exausta, né? Então, é bem esse termo, né? Uma solidão acompanhada. A casa pode estar cheia de gente, mas ela se sente só ali naqueles cuidados com ela, né? E aí, passando para situações de má formação, né? Como a Lorena trouxe, eu vi essa imagem num site, numa reportagem sobre má formação, e eu achei que ela fala muita coisa, né? Observe um pouquinho essa imagem, né? A sensação que me vem é como se uma gestação de algo, uma coisa desconhecida, uma coisa
que não tem forma, uma coisa diferente, uma coisa, né, totalmente abstrata, né? Então, o diagnóstico de má formação fetal, né, de alguma anomalia, de algum síndrome, de alguma doença ali no bebê, é uma das principais preocupações vivenciadas pelos pais durante a gestação. Até aquilo que a gente fala um pouco, né, da atenção, de só falar para as pessoas depois dos 3 meses, né, porque pode ter alguma coisa, enfim, né. E é um medo constante, né, de será que meu bebê tá bem, quando vai fazer a ultrassom, doutor, conte aí, quantos dedinhos tem, a boca tá aí, tá tudo aí, né. É um medo que todos os pais vivem, né, durante a gestação. Vem novamente aí essa questão do luto pelo bebê idealizado, a vivência de inúmeras fantasias, né, às vezes se tem realmente essa ideia de uma coisa muito deformada, de uma coisa sem forma, mas às vezes é uma fantasia até pior do que o que é a realidade, né? E às vezes quando o bebê nasce, mas eu imaginava que era diferente, imaginava que era outra coisa. Ou então as mães falam, né? As pessoas falam, nossa, mas nem parece que ele tem alguma coisa, né? Então é uma fantasia criada muitas vezes também. Sentimentos de culpa, né? E aqui eu coloquei essa questão do casal, porque às vezes até de forma muito velada. O casal coloca, mas porque isso tem na família dele, né? Não tem na minha. Então, às vezes, isso vem muito sutil, sabe? E acaba muitas vezes desgastando, assim, o casal, porque a depender da síndrome, a depender da malformação, doença, enfim, é um bebê que exige cuidados e que muitas vezes a mulher, quando tá ali, não recebe o apoio do parceiro que queria, e aí é da família dele que tem essa doença e ele não tá aqui. Então, isso muitas vezes, né? Pode gerar também ali questões no casal, angústias quanto ao futuro do filho, né? Então, é importante a gente pensar assim que tem síndromes, malformações, situações em que existe um prognóstico bem reservado, né? Assim, síndromes mais graves, que o bebê pode ficar vivo por algumas horas, poucos meses, ou uma coisa assim bem certa, né? Mas existem outras que têm algumas limitações que só vai se saber, né, depois que o bebê for crescendo, que aí vai ver qual a limitação que ele tem, né, e ir trabalhando dentro das limitações do bebê. Mas ali ainda, às vezes, o bebê nem nasceu, a mãe já fica angustiada, será que meu filho vai poder ir para a escola? Será que sabe? Será que meu filho vai andar? Será que meu filho vai falar? Será que ele vai ser igual o fulano que mora lá na minha rua, que não fala, que não, sabe? Já, né, se começa a criar essa sensação de angústia, e isso prejudica o enfrentamento da situação real ali, né? Mas uma das coisas que eu observo e que a literatura traz muito é que esse enfrentamento ele é bem mais positivo quando se tem um diagnóstico na gestação e quando isso é trabalhado do ponto de vista emocional, né? Quando esse casal ele é escutado, né? Ali nos seus medos, nas suas questões, para o enfrentamento, né? Depois que o bebê nascer, né? O enfrentamento ali da situação real. Então é muito importante esse diagnóstico precoce e esse acompanhamento psicológico ainda na gestação, frente a um diagnóstico de má formação. E aí tem alguns casos, né, como eu falei, de algumas doenças, algumas malformações mais severas, como o caso da anencefalia, né, que traz aí a possibilidade jurídica de uma interrupção legal da gestação. Tem algumas outras síndromes, né, que tem esse prognóstico bem reservado, que se a família, né, entrar na justiça e tal, a depender da interpretação judicial, é possível fazer essa antecipação do parto ou a interrupção da gestação, e aí, né, já entram outras questões, outras camadas, né, de mulheres que às vezes elas não conseguem levar essa gestação à frente, sabendo que vai ter um bebê que vai morrer logo em seguida, né, e isso também merece muita atenção de ser trabalhado muito bem, do ponto de vista psicológico. A infertilidade, né, uma situação de luto também, pela perda da possibilidade de se tornar mãe ou pai, né, também traz essa ideia desse rompimento com a linha natural da vida, né, que eu vou casar, ter filhos, construir minha família, aquela coisa, né, da família idealizada. Então, quando eu tenho essa impossibilidade aí, isso traz esse rompimento dessa linha natural, né, da vida. Quando basta a gente pensar, né, quando a mulher ela acabou de casar. Eu passei por isso, né? Sou recém-casada.
A primeira coisa que as pessoas perguntam, né? E aí, o bebê vai vir quando? Tá. E aí, o bebê? É como se fosse, né? Imediato. Você casou, agora você vai ter que ter o bebê. E aí, quando isso não acontece, né? Isso aí pode trazer diversas repercussões. E aqui a gente fala da infertilidade, quando a infertilidade, gente, ela é tratada como infertilidade do casal. Não é aí a mulher não pode ter filho ou o homem não pode ter filho. Aquele casal junto não consegue, né, ter um filho ali, não estão conseguindo. E esse diagnóstico da infertilidade, ele é feito quando um casal já está há pelo menos um ano tentando engravidar, né, pelas formas, pelos métodos convencionais, sem nenhum método contraceptivo, e essa gestação não aconteceu. Então, isso precisa ser investigado. A mulher, muitas vezes, faz um tratamento uma investigação mais desgastante, com vários exames dolorosos, invasivos, né, isso também traz esse desgaste até para a relação, para a vida conjugal, né, quando se necessita partir para tratamento de reprodução assistida, né, isso também tem outras nuances, né, que é um tratamento que requer um investimento financeiro, né, a mulher ela precisa passar ainda por muitos outros tipos de tratamento, e quando essa tentativa de uma reprodução assistida não dá certo, resulta em um aborto, né, sucessivos abortos, que isso pode acontecer, né, nesse tipo de tratamento. Então, enfim, né, tem essa questão do enquadre social, que eu falei, que muitos casais, muitas mulheres não falam, né, sobre essa dificuldade, tendo em vista essa cobrança, tendo em vista também que muitas pessoas não compreendem, né. Eu passei um tempinho no ambulatório da infertilidade, lá na maternidade, e era interessante escutar os homens, que a gente percebia a infertilidade como uma dúvida ou como um ataque à virilidade masculina, né? Então, o homem jamais ia falar para ninguém que estava acontecendo, porque sim, eu sou homem, eu faço filho, entendeu? Então, e realmente, quando acontece essa situação de um casal já estar ali há muito tempo sem ter filhos, mesmo que o casal não fale, esses ataques vêm, né? E muito ali na questão do homem, né? Desse colocar em xeque mesmo essa questão da virilidade. E isso traz, né, diversas repercussões ali para a vida individual e para a vida do casal. Tranquilo, gente, até aqui. E aí, finalizei, né? A gente já está terminando aqui. Finalizei esses pontos, né, dessas situações de luto, de perdas, né, trazendo essa questão da infertilidade. Faz sentido aí para vocês, né, enxergar essas situações como situações de luto que também precisam ser elaboradas, né? E aí eu trouxe aqui só para a gente finalizar já que, né, somos todos profissionais da saúde, existem outras pessoas que se inscreveram que são de outras áreas que não da psicologia. Ah, tem um textinho aqui, deixa eu ver. Posso ler para você? Lê. Te ouvindo, me veio uma outra reflexão. E quando o trem da chegada não era o que aquela mulher planejou, com relação às mulheres que, mesmo tendo seguido a gestação até o nascimento, não haviam planejado e vivenciam sentimentos de rejeição, insegurança e negação do papel de mãe. E quão importante é o preparo, ética e sensibilidade dos profissionais de psicologia, também nesse suporte e acolhimento. Total. As gestações aí não planejadas, né? Quando a mulher ela não queria, às vezes nem pelo fato de não estar planejando, mas nunca me imaginei como mãe, não queria ser mãe. Isso mexe nesse imaginário social também de que a mulher ela nasceu para ser mãe, é um dever dela ser mãe, né? É um luto também, às vezes, assim, uma situação não reconhecida, de que a mulher ela não fala sobre isso. Eu comecei a atender agora na clínica, né? Uma moça bem jovem, que ela disse, eu e meu marido, assim que a gente casou, a gente conversou e a gente decidiu que não queríamos ter filhos. Aí, após essa decisão conjunta, ela colocou o DIU e ela engravidou com o DIU. Né? Então, isso. Aí vem aquela questão, né? Que às vezes as pessoas falam que só engravida quem quer, né? Quando tem essa gestação não desejada. Mas todo método falha e, enfim. E aí ela engravidou com o DIU. E aí o que ela mais trouxe
foi essa dificuldade das pessoas em compreenderem a dor dela, tipo, de que ela não queria ser mãe, né? E a literatura traz muito isso, que vem todo desse imaginário social, dessa romantização, dessa idealização também da maternidade, de que automaticamente se a mulher engravidou, ela tá feliz, e aí ela disse que assim, eu fui contar para minha mãe, na expectativa da mãe dela entender, porque a mãe dela sabia que ela não queria engravidar. E a mãe dela disse que começou a chorar, reagiu, minha filha, graças a Deus, como eu tô feliz, você deve estar muito feliz, sabe? E ela se sentiu, assim, zero acolhida e entrou no sofrimento ainda mais intenso, né? Porque, poxa, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo comigo, né? E isso vai gerando ali questões na gestação, furos ali na construção daquele vínculo, impactos na construção ali daquele vínculo, que pode perpetuar até depois do bebê nascer, e várias outras questões aí que a gente vê até na adolescência, na vida adulta, né? Mas tudo tem uma história, né? Então, pensando na construção mesmo desse vínculo, quando se tem esse impacto assim bem importante nesse momento, é algo que pode repercutir para a vida toda. Algo que pode repercutir para a vida toda. E a gente precisa ter noção, né, dessas questões nos atendimentos, assim, porque às vezes vem aparecendo essas questões, né? Ai, que legal, Giovana. Gente, eu tô olhando aqui para a hora, porque eu me empolgo, sabe? Porque é um tema que eu gosto muito, que eu acho que precisa urgentemente ser falado. Gente, Obrigada. se vocês estão gostando, é porque vocês estão recebendo só um pouquinho. Mas a Letícia, ela tem tanto conteúdo, e a Oh, Elaine meu também, que Deus. está aqui. Enquanto ela falava, eu ia lembrando de várias vivências que eu tive quando eu estava na residência com ela, eu passei um mês Uhum. com ela e com a Elaine. E a gente teve, assim, vivências bem grandes, né? Ela falou sobre a perda da mãe, né? Eu já trabalhava com luto há um tempo, quando eu cheguei na maternidade, eu acho que fazia 4 anos que eu trabalhava com luto. E quando eu cheguei lá, na minha primeira semana, eu acho que a Elaine estava me acompanhando, na UTI, uma mãe faleceu, e eu fiquei em Ai, choque, foi assim, mesmo. eu fiquei muito mal mesmo, porque apesar de já trabalhar com luto, isso nunca tinha acontecido, de uma mãe que tinha acabado de ter um bebê falecer, nunca tinha tido a experiência enquanto profissional, nem enquanto pessoa, de nenhuma forma na minha vida. E eu fiquei me questionando, gente, como é que essa criança vai viver sem a mãe? E o pai dessa criança, assim, foi muito difícil para mim mesmo de lidar com aquilo. Uhum. Sim. E a gente também, né, entrei nesse lugar, né, o quanto é difícil para a gente também, né, eu comecei aqui falando da minha dificuldade, assim, da minha surpresa, do meu impacto, que foi tantas situações de luto dentro de uma maternidade, né, até mesmo para a minha vida pessoal, de trabalhar, não, calma, a maternidade que eu tô é um lugar de referência, onde só vai situações, né, de, enfim, de risco, todas as mulheres que estão lá passam por momentos como esse, né, Débora, né, Ela? Então a gente fica se perguntando assim, às vezes. Então isso pega na gente, né? Como a Fran colocou ali, né? Que a gente também precisa refletir muito sobre isso, enquanto profissional, enquanto pessoa, das nossas crenças, porque a gente isso é muito enraizado, essa romantização da maternidade, sabe? E isso gera tanto adoecimento nas mulheres. E eu já vou aproveitar que já que vocês estão gostando de conteúdo, para falar do movimento que vai vir aí no próximo mês, que é o Maio Furta Cor, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é uma campanha, assim como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, mas essa campanha ela vem para de levantar a bandeira da saúde mental materna, né? Então a gente está tentando cada vez mais a visibilidade para essa campanha. Ela já existe desde 2020, mas ela foi se capilarizando agora melhor para os estados, né, para as outras cidades, desde o ano passado. Ano passado, eu e a Elane, a gente fez algumas atividades lá na maternidade, foi bem legal, com os profissionais também. E, assim, é uma campanha que ela precisa, assim, de visibilidade. Então, né, caso vocês tenham interesse, existe um Instagram e um site da campanha, Maio Furtacor. E aí, quem quiser também pode se mobilizar para fazer algum evento, para sugerir, para convidar alguém para falar. Enfim, é uma campanha bem legal, que precisa dessa visibilidade mesmo. E aí chegamos assim nesse tema, né, dos profissionais de saúde, né? E
cada vez mais, né, as pesquisas, as vivências, né, muitas pesquisas sobre luto, gente, elas são desenvolvidas em cima da, da escuta mesmo, da experiência dos pais que viveram situações como essa, e a partir disso, né, pensando em como essa situação pode ser manejada, em como que os profissionais de saúde podem atuar, né, então cada vez mais vem se falando que a postura dos profissionais de saúde, ela pode ser decisiva na elaboração do luto das famílias, né, aquilo que eu falei no começo, nós somos profissionais que muitas vezes, né, quem trabalha em hospital, até de outras categorias, nós somos os profissionais que vamos estar ali em loco no momento em que tudo está acontecendo, né? Então, esse papel, ele é fundamental. Então, ter todo esse olhar, todo esse cuidado, todo esse olhar para essa profundidade que é esse processo de luto perinatal, vai fazer toda a diferença. Na minha Logo que eu cheguei na maternidade, como eu falei, né, vivi várias situações assim. A primeira mãe que eu vi que perdeu o bebê já uma gestação avançada, então, que eu não sabia o que fazer, e aí eu estava, né, acompanhada, claro, da minha preceptora, e estive ali ao lado dela, segurei na mão dela e só disse, estou com você, né. Às vezes os profissionais, eles acham que tem que fazer grandes coisas, mas se a gente for perceber, é acolhimento, é estar ao lado, é ser humano, é olhar para a dor daquela pessoa, né? E aí eu nunca esqueci essa paciente que ela voltou, né? A gente encaminhou ela para ser atendida no ambulatório, e ela voltou e ela disse, olha, que não lembrava direito quem era, mas ela verbalizou isso, que aquele momento, que aquela atitude de segurar na mão dela, de estar ali com ela, fez toda a diferença para ela. Então ali eu consegui aprender que o que a gente tinha que fazer, né, além de todas as experiências das profissionais maravilhosas que estavam comigo. E eu sou muito curiosa, eu fico pesquisando para ver, mas nada como aquilo me ensinou mais, sabe? Então é isso, é estar realmente assim ao lado. E isso faz toda a diferença na repercussão e na elaboração do luto daquelas famílias, né? E por que que essa questão do luto mexe tanto com os profissionais de saúde, né? Débora tá até aí falando mesmo, a gente vai fazer um grupo, né, Débora, sobre esse tema, né? Então os profissionais de saúde, fala. Não, pode falar. Né? Então, os profissionais de saúde, para essa categoria, é bem mais difícil falar sobre a morte, né? Porque muitas vezes a morte ela é vista como um fracasso, né? Se é um profissional de saúde que está ali colaborando, cuidando, lutando pela vida, né? A morte é um fracasso da sua própria atitude, do seu próprio fazer profissional, né? E além disso, né, também traz tristeza e angústia, né? Perder uma pessoa ali que muitas vezes você estava cuidando, você estava ali depositando todas essas energias e cuidados, né, em prol da melhora, da recuperação, de evitar a morte daquela pessoa. O profissional fica triste, fica angustiado, né? Então, além disso, essa situação ela também pode trazer à tona experiências pessoais de perdas, se dar conta, né, de que essa finitude também lhe pertence. A gente viu isso muito na pandemia, né, o luto dos profissionais de saúde, como eles se afetaram, assim, mais até do que todos nós, né? Todos nós somos afetados. Mas profissionais de saúde vindo ali de perto trouxe muito à tona, né? Essas questões pessoais, perderam pessoas da família, enfim. E aí, aqui eu trouxe alguns pontos que são trazidos, né? Alguns materiais, né? De orientações mesmo para profissionais de como humanizar esse cuidado, né? Aqui falo dessa atuação realmente assim bem direta, né? Essa questão da elaboração e adoção de protocolos institucionais, né, quando acontecerem situações como essas, personalizar o cuidado, ter uma atitude empática, né, como eu falei, cada um vai reagir ao luto de uma forma diferente, então esse cuidado ele também precisa ser personalizado. Permitir e oferecer condições para que os pais permaneçam um tempo com o bebê, né, então não é só oferecer, é também cuidar para que esse ambiente seja adequado para isso. Que os pais tenham onde sentar, que eles tenham minimamente ali um ambiente privativo, né? Às vezes a gente fica usando a criatividade mesmo, fica usando os artifícios que o lugar lhe oferece, né? Quando acontece uma situação de óbito no UTI, que a gente faz, né? O hospital tem essa questão de fazer questão de que os pais
estejam com o bebê ali ainda dentro daquele espaço, colocar um biombo, quando não, quando os bebês já estão ali, né, no necrotério, de ter uma ambiência mais adequada, né? Quando eu saí da maternidade, a gente estava até falando bem sobre isso, criando, né, alguns protocolos sobre isso, de ter essa ambiência mais adequada. Às vezes, assim, a questão de rolar, sabe, num paninho de bebê, sabe, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, não é só permitir, é fornecer realmente ali uma ambiência, né, uma questão mais adequada. Ter tato e cuidado no momento da comunicação e também nas palavras utilizadas, gente, essa comunicação desse óbito, ele é crucial, muitas vezes os pais não esperam receber aquela notícia, então as palavras que são utilizadas, né, falar, né, o seu bebê, ele morreu, né, usar essa palavra, com todo cuidado, claro, faz toda a diferença. Ter essa ambiência também, né? Não dar essa notícia em um lugar em que a família não tem a mínima condição de ser acolhida depois, no mesmo corredor. Então, a gente sempre tenta, né? Ter esse espaço mais adequado. Às vezes é bem difícil, mas a gente tenta improvisar. Né? E aí, coloquei a questão do protocolo Spikes, que é um protocolo bem conhecido de comunicação de más notícias, que leva em consideração o preparo da pessoa para receber a notícia, a ambiência, né? Ter enfermaria ou leitos separados, né, de outras mães que tiveram ou estão com o bebê, então em situações de perdas, de abortamento, de óbito fetal, colocar essa mãe em um leito, né, separado, individualizado, que ela não vai ter contato com outras mães que tiveram ali o bebê. Isso já é uma prática que eu percebo que é adotada, porém, às vezes a superlotação, todas essas outras questões, elas impedem muitas vezes que isso aconteça. Existem alguns hospitais, tem um que eu não lembro qual é, que tem a enfermaria do luto, que é uma enfermaria, tipo enfermaria de isolamento, que ela é feita, que ela foi toda preparada só para receber mães que tiveram perdas, né? E ela tem toda uma ambiência diferente, sabe? Isso é um cuidado, assim, super individualizado, né? Outra coisa, oferecer e viabilizar as lembranças do bebê, né? Como eu falei, fazer um trabalho de acolhimento e educação continuada dos profissionais. Eu penso muito que não adianta só a gente falar, fazer educação permanente com os profissionais. O luto é algo que toca profundamente a gente enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, a gente precisa dar espaço para falar sobre isso também, para esse acolhimento aos profissionais, porque não é fácil. Para a gente, psicólogo, né? As pessoas também acham que, vocês já são acostumados. Para a gente é difícil, né? Para outros profissionais que não lidam, né? Não estudam, não estão ali no momento do acolhimento, é ainda mais difícil. Então, essas pessoas, elas também precisam ser acolhidas, né? A promoção de grupos de apoio aos pais, né? Então, se os hospitais, as instituições não oferecerem esse grupo, mas tem uma lista ali, hoje existem diversas ONGs, né, criadas muitas vezes por pais que perderam seus bebês, que fazem rodas de partilha, grupos, eventos, né, com relação a isso. Isso é super importante, né, porque a gente falou aqui, né, dessa falta de apoio social, então esse grupo de apoio, ele também faz total diferença, né? Os cuidados com a saúde da mulher, né? Então aquela mulher, ela ainda vai precisar de cuidado, né? Eu já vi situações em que existem protocolos de que algumas categorias, por exemplo, não passam para dar alguma orientação à mulher, numa ideia de que ela não precisa receber, nem que ela não precisa, mas é de que o profissional não pode mexer com aquela mulher, entendeu? Assim, mas aquela mulher, ela também precisa saber, ali ela tem alguma orientação do que vai acontecer agora, às vezes ela fez uma cesárea, né? Claro que esses cuidados, sim, mas eu digo de orientações nutricionais, por exemplo, né, que são dadas a todas as pacientes pós-alto, né? Aquela mulher também precisa. A questão da lactação, como eu já falei, né, da interrupção, ou mostrar para ela as possibilidades, né? E a atenção à saúde mental continuada, né? Então, agir em loco ali, né, no momento em que acontece, mas também pensar isso a longo prazo, né? De como que vai estar essa família. Às vezes são adotadas algumas ações, como, por exemplo, ligar, a própria instituição, entrar em contato, né? Lá na MEA, que os cuidados paliativos têm essa prática, né? De ter os telefones e ter uma agenda de com 15 dias, com um mês, sei lá,
entrar em contato com essa família para saber como tá, oferecer apoio, oferecer esse atendimento posterior, né? Esse atendimento posterior na instituição, ele tem um fator que muitas vezes as famílias não aderem porque eles não querem voltar ao lugar em que tudo aquilo aconteceu, pelas lembranças, né? Então, pensar em outras estratégias, né, como essa ligação, como oferecer esses grupos de apoio, podem ser, né, bem interessantes. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Vocês perceberam, acho que é um mundo, né? A maternidade é um mundo, dentro dela tem vários outros mundos, né? Mas é isso, queria agradecer a atenção e a participação de todos vocês. Obrigada. Letícia, muito, 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 muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Você é muito importante, muito especial para mim. O tema também é um tema muito importante para mim, é algo que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de estudar e hoje é algo que eu estudo muito. E, gente, também muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou enviar uma declaração para quem estava aqui presente, então quem não colocou o nome no chat, coloque. E eu vou enviar por e-mail. Foi gravado, vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. E é isso. O que que vocês acharam? Comentem ou falem mesmo, ou escrevam, só para a gente ter assim um feedback. Gente, e muito obrigada pelos elogios, estou vendo aí. É, e aqui tá meu Instagram, caso alguém, né, às vezes eu coloco alguns conteúdos com relação a isso, né, caso alguém queira entrar em contato para tirar alguma dúvida mais específica ou indicação de algum material. Eu também hoje faço atendimentos clínicos, né, tentando ser voltado para essa área, então também fica aí meu contato. E obrigada, Débora, mais uma vez. Por nada. Vamos só tirar uma foto, todo mundo. Na verdade, vou pedir alguém para. Tu tira o teu slide, Letícia? Na verdade, eu queria pedir alguém para poder printar, porque o lugar de print aqui no meu notebook é o mesmo lugar que desativar a internet. Eu tenho medo de clicar e desativar a internet. Alguém pode tirar, por favor? Certo, Gabriela, tira, por favor. Pronto? Só um minuto, porque tem mais gente ligando a câmera. Tá bom. Todo mundo se arrumando. Gente, é uma quinta-feira pré-feriado e vocês aqui, nós aqui, né? Guerreiros. Deu certo? Obrigada. A gente vai se falando no grupo, viu? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, bom feriado. Vou parar aqui a gravação.